Nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre a resolução CVM 175, que está prestes a entrar em vigor. Vai ser uma verdadeira revolução na indústria dos fundos de investimento de todo o Brasil, desde aí a edição da instrução 555. Temos outras, né, de diferentes aí tipos de fundos, mas a 555 era aí a principal em relação a, digamos assim, uma regra geral de fundos. Bom, a resolução 175 nada mais é do que a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica, que alterou o Código Civil e delegou competência para a CVM editar normativos em relação a fundos de investimento. Nesse sentido, a 175 se insere de maneira a ter uma parte geral, que tem ali regras gerais para todos os tipos de fundos, e partes, digamos assim, especiais, que são anexos normativos aplicáveis, por exemplo, a fundos de investimento financeiros, multimercados, fundos de renda fixa, etc., os, entre aspas, 555, fundos de investimento em participações, a gente vai ter também uma atualização regulatória, já temos os FDICs aí vigentes, Fiagro acabou de ser editada também, então uma série ali de regras em relação a diferentes tipos de fundos de investimento. Em termos de principais inovações da Resolução 75, tem uma proposta de modernização, né, de que se torne realmente uma norma adequada aí a países desenvolvidos, uma estrutura até que a gente vai falar um pouquinho aqui de classes e subclasses, ah, e uma ideia também de simplificação, né? Claro que ficou um documento ali, uma regra bastante extensa. A gente vai aqui só falar em linhas gerais alguns principais pontos, vai ser realmente uma pincelada aqui em pouquíssimos minutos. Destacaria em primeiro lugar a questão de responsabilidade limitada ou ilimitada, então os fundos, os regulamentos vão prever se o fundo tem responsabilidade limitada ou ilimitada para seus cotistas, porque na regra anterior tinha sempre a possibilidade de o cotista ser chamado a aportar recursos quando o fundo tenha PL negativo, o que aconteceu raríssimas vezes, mas havia essa previsão regulatória. Agora a gente vai ter, analogamente a uma sociedade, o cotista do fundo, melhor dizendo, vai ter uma possibilidade de limitação de responsabilidade expressa no seu regulamento. O segundo ponto que eu queria destacar é o maior protagonismo do gestor, né, das assets, porque a gente sempre viu o administrador, a instituição administradora, carregando ali o fundo nas costas, com obrigações regulatórias, fiscais, etc. E agora a gente vai ter um papel, eu diria, mais preponderante do gestor, quase que equiparado, né, ao administrador como prestador de serviços essenciais. Então, daí derivam, por exemplo, questões como a remuneração, né, uma necessidade ali de você não só dizer que tudo é parte da taxa de administração, e sim especificar as taxas. Esses acordos, esses arranjos entre os diferentes prestadores de serviços têm que ser revisados de uma maneira urgente também, para que fique claro, né, e transparente para o investidor qual que é o papel de cada um, quais as comissões e as taxas pagas. Também quero destacar aqui, né, nesses poucos minutos, a questão de classes e subclasses de fundos de investimento. Então, a gente vai ter uma estrutura que teremos o fundo, né, como se fosse um master, digamos assim, e o fundo pode ter diferentes classes, né, que seria como os ativos do fundo. Então, vamos imaginar, por exemplo, um fundo de investimento financeiro, que vai poder ter uma classe, por exemplo, aqui de renda fixa, uma classe de cotas multimercado e assim por diante, né? Só num exemplo aqui. Então, para identificar os ativos do fundo e cada classe tendo o seu próprio CNPJ, como se fosse, entre aspas, vou chamar aqui um fundinho, digamos assim, porque vai ter a especificação ali de cada classe. E a gente vai poder ainda ter subclasses que são aí um olhar mais, eu diria, para o passivo, porque você pode ter, por exemplo, aqui uma classe multimercado e subclasses que vão ser direcionadas a diferentes passivos, por exemplo, investidores de varejo, investidores profissionais, sei lá, longo prazo, médio prazo aqui, tem aí vários exemplos possíveis. Então, esses são alguns destaques que a gente queria dar aqui nesse curto vídeo. Obviamente, a resolução 75 é super extensa e tem muita discussão ainda acontecendo no mercado, e nós aqui do DC Legal Partners estamos inteiramente à disposição de nossos clientes para qualquer dúvida, para qualquer auxílio.